Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 14. Coriolano se sentia mal, mas incapaz de afastar o olhar. Teria sido horrível ver qualquer criatura exposta assim, um cachorro, um macaco, até mesmo um rato. Mas um garoto? E um garoto cujo único crime real tinha sido fugir para salvar a vida. Se Marcos tivesse saído matando pela capital, seria uma coisa, mas não houve relato nenhum disso depois da fuga. Coriolano se lembrou dos desfiles funerários, as exibições mais macabras, como Brandy pendurada e os tributos arrastados pelas ruas, eram reservadas para os mortos. Os Jogos Vorazes em si tinham o talento medonho de jogar criança de distrito contra criança de distrito, de forma que a capital ficava com as mãos limpas da violência real. Não havia precedente para a tortura de Marcos. Com a orientação da Dra. Gall, a capital tinha chegado agora a um novo nível de retaliação. A imagem destruiu o clima festivo em Heavensby Hall. O interior da arena não tinha microfones, exceto alguns em torno do muro oval, então nenhum estava próximo o suficiente para captar se Marcos tentava falar. Coriolano desejou desesperadamente que o gongo soasse, que libertasse os tributos para ação e distração, mas a inércia da abertura só se prolongou. Ele viu Sejanus tremendo de raiva e tinha acabado de se virar para tentar tocá-lo de modo tranquilizador, quando o garoto pulou da cadeira e saiu correndo. A parte dos mentores tinha 5 cadeiras vazias na frente, reservadas para os colegas ausentes. Sejanus pegou a do canto e jogou na tela, quebrando-a bem na imagem do rosto destruído de Marcos. "Monstros!" gritou ele. "Vocês são todos monstros aqui!" Ele correu pelo salão até a entrada principal. Ninguém moveu um músculo para impedi-lo. O gongo soou naquele momento e os tributos se espalharam. A maioria correu para os portões que levavam aos túneis, vários deles escancarados pelo bombardeio. Coriolano viu o vestido colorido de Lucy Gray seguir para o lado mais distante da arena e seus dedos seguraram a beirada do assento, desejando que ela fosse logo. "Corra", pensou ele. "Corra! Saia daí!" Alguns dos mais fortes correram para as armas, mas depois de pegar algumas, Tanner, Coral e Jessup se dispersaram. Só o Reaper, armado com um tridente e uma faca comprida, parecia pronto para começar a lutar. Mas quando ele estava preparado para a ofensiva, já não restava ninguém para enfrentar. Ele se virou para ver as costas dos oponentes se afastando, inclinou a cabeça para trás de frustração e subiu na arquibancada mais próxima para começar a caçada. Os idealizadores dos jogos aproveitaram essa oportunidade para retornar a Lucky. Queriam ter feito uma aposta, mas não conseguiram ir até uma agência dos Correios? Finalmente decidiu que tributo apoiar? Um número de telefone surgiu na parte de baixo da tela. "Agora dá para fazer pelo telefone! É só ligar para o número abaixo, dar seu número de cidadão, o nome do tributo e a quantia em dólar que você gostaria de apostar ou usar para enviar dádivas, e você fará parte do evento. Para quem preferir fazer a transação em pessoa, as agências dos Correios estarão abertas de 8 às 8. Vamos lá, não percam esse momento histórico. É sua chance de apoiar a capital e ter um bom lucro. Seja parte dos Jogos Vorazes e seja um vencedor. Agora, de volta à arena." Em poucos minutos, não havia mais nenhum tributo na arena além de Reaper, e depois de andar um pouco pelas arquibancadas, ele também sumiu. Marcos e seu sofrimento se tornaram o foco dos jogos de novo. "Não seria bom você ir atrás dos Sejanos?" sussurrou Lisistrata para Coriolanos. "Acho que ele deve preferir ficar sozinho", sussurrou ele em resposta. E talvez fosse verdade, mas ficava atrás do fato de que ele não queria perder nada, nem gerar uma reação da Dra. Gall e nem se conectar publicamente aos Sejanos. Essa percepção crescente de que eles eram grandes amigos
de que ele era o confidente do canhão desgovernado dos distritos estava começando a preocupá-lo. Distribuir sanduíches era uma coisa, ter atirado uma cadeira era bem diferente. Haveria repercussões, e ele já tinha muitos problemas, sem acrescentar sejanos à lista. Uma longa meia hora se passou, antes que uma distração chamasse a atenção da plateia. As bombas perto da entrada tinham explodido o portão principal, mas haviam construído uma barricada embaixo do placar. Com suas múltiplas camadas de placas de concreto, tábuas de madeira e arame farpado, era ao mesmo tempo uma agressão visual e um lembrete do ataque rebelde, o que devia ser motivo para os idealizadores dos jogos não terem deixado que ocupasse muito tempo de tela. Entretanto, com pouca coisa acontecendo, acabaram mostrando à plateia uma garota magrela de membros compridos saindo da fortificação. É Lâmina! Disse Pup para Lívia, que estava sentada ao lado dele, 2 fileiras à frente de Coriolanos. Coriolanos não tinha lembrança nenhuma do tributo de Pup, fora o fato de que ela não parava de chorar na primeira reunião de mentores de tributos. Pup não conseguira prepará-la para a entrevista e tinham assim perdido a chance de promovê-la. Ele não se lembrava do distrito dela. 5, talvez? Uma narração tanto incômoda consertou a informação. Agora estamos vendo Lâmina, de 15 anos, do distrito 7, disse Lucky, mentorada pelo nosso Pliny Harrington. O distrito 7 tem a honra de oferecer à capital a madeira usada para consertar nossa amada arena. Lâmina observou Marcos e avaliou a situação. A brisa de verão balançou a auréola de cabelo louro dela, que apertou os olhos contra o brilho do sol. A garota estava usando um vestido que parecia ter sido feito de um saco de farinha, com um pedaço de corda como cinto, e os pés descalços e as pernas estavam todos marcados de picadas de insetos. Os olhos, inchados e exaustos, estavam vermelhos, mais secos. Na verdade, ela parecia estranhamente calma, considerando as circunstâncias. Sem pressa, sem nervosismo, ela foi até as armas e não se apressou para escolher primeiro uma faca e depois um machado pequeno, testando o fio de cada lâmina com a ponta do polegar. Ela prendeu a faca no cinto e balançou o machado para trás e para frente, sentindo o peso. Em seguida, foi até um dos postes. Passou a mão pelo aço, que estava enferrujado e manchado de tinta de alguma situação anterior. Coriolanos achou que ela tentaria derrubá-lo, por ser do distrito de madeira e tudo mais, mas ela prendeu o cabo do machado entre os dentes e começou a subir, usando os joelhos e os pés calejados para se apoiar no metal. Ela fez parecer natural, lembrando uma lagarta subindo por um caule. Porém, como alguém que já tinha passado horas escalando cordas nas aulas de educação física, Coriolano sabia que isso requeria força. Quando chegou ao alto do poste, Lâmina ficou de pé e enfiou o machado no cinto. Embora a viga transversal não pudesse ter mais de 15 centímetros de largura, ela andou facilmente por ela até parar acima de Marcos. Ela se sentou na viga, travou os tornozelos para ter apoio e se inclinou por cima da cabeça machucada do oponente. Disse alguma coisa que os microfones não captaram, mas ele deve ter ouvido, porque seus lábios se moveram em resposta. Lâmina se sentou ereta e avaliou a situação. Em seguida, se apoiou de novo, se abaixou e enfiou a lâmina do machado na parte curva do pescoço de Marcos. 1 vez, 2. E na terceira vez, em um jorro de sangue, ela conseguiu matá-lo. Depois de se sentar novamente, ela limpou as mãos na saia e olhou para a arena. "Essa é a minha garota!" gritou Pup. De repente, ele apareceu na tela, quando a câmera de Heavensby Hall transmitiu a reação dele. Coriolanos teve um vislumbre seu algumas fileiras atrás de Pup e se sentou mais ereto. Pup sorriu, revelando pedaços de ovo do café da manhã no aparelho ortodôntico, e deu um soco para o alto. "A primeira morte do dia! Esse é o meu tributo Lâmina do Distrito 7! Disse ele para a câmera. Ele levantou o pulso. "E minha pulseira de comunicação está aberta e em funcionamento. Nunca é tarde para dar seu apoio e mandar uma dádiva." O número de telefone piscou na tela de novo, e Coriolanos ouviu alguns apitos soando na pulseira de Pup, conforme Lâmina recebia algumas dádivas. Os jogos vorazes pareciam mais fluidos,
mais inconstantes do que ele achava que seriam. Acorda, disse ele para si mesmo. Você não é espectador, você é mentor. Obrigado, Pup assinou para a câmera. Bom, acho que ela merece alguma coisa, vocês não acham? Ele mexeu na pulseira e olhou para a tela com expectativa, enquanto a imagem voltava a mostrar lâmina. A plateia assentiu com expectativa, pois seria a primeira tentativa de entrega de dádivas a um tributo. 1 minuto se passou, depois 5. Coriolanus tinha começado a questionar se a tecnologia dos idealizadores dos jogos tinha falhado, quando um pequeno drone com uma garrafinha de água presa nas garras apareceu no alto da arena perto da entrada e desceu trêmulo até a lâmina. Girou, caiu e até refez o caminho até bater na viga a uns 3 metros dela, despencando no chão como um inseto morto. A garrafa rachou e a água escorreu para a terra e sumiu. Lâmina ficou olhando para a dádiva de modo inexpressivo, como se não esperasse nada de diferente, mas Pup explodiu, com raiva. Espera um minuto! Isso não é justo! Alguém pagou um bom dinheiro para isso! As pessoas murmuraram, concordando. Não houve conserto imediato, mas uma nova garrafa chegou 10 minutos depois, e desta vez, Lâmina conseguiu pegá-la do drone, que seguiu seu predecessor e morreu na terra. Lâmina tomou alguns goles de água, mas fora isso, houve pouco movimento, além de uma reunião de moscas em volta do corpo de Marcos. Coriolanus ouviu apitos ocasionais na pulseira de Pup, que significavam mais dádivas para Lâmina, que por sua vez parecia satisfeita de ficar na viga. Não era uma estratégia ruim. Era mais seguro do que o chão, com certeza. Ela tinha um plano. Era capaz de matar. Em menos de 1 hora, Lâmina se redefiniu como concorrente nos jogos. Ela parecia bem mais forte do que Lucy Gray, pelo menos. Onde quer que ela estivesse. O tempo passou. Com a exceção de Reaper, que podia ser visto ocasionalmente andando pela arquibancada, nenhum dos tributos se apresentou como caçador, nem mesmo os armados. Se não fosse a exibição de Marcos e Lâmina indo dar cabo dele, teria sido uma abertura excepcionalmente lenta. Normalmente, dava para contar que haveria um banho de sangue no começo, mas com tantos tributos fortes mortos, o campo estava mais ocupado por presas. A arena encolheu até ocupar uma janelinha no canto da tela e Lucky apareceu, contando mais histórias dos distritos, incluindo a previsão do tempo. Ter um apresentador dos jogos em tempo integral era novidade, e ele estava se esforçando para criar o papel. Quando Tanner subiu até o alto e andou pela fileira superior da arena, a transmissão voltou rapidamente aos tributos, mas o garoto só ficou um pouco sentado no sol antes de sumir nas passagens embaixo das arquibancadas. Uma agitação no fundo de Heavensby Hall fez cabeças virarem, e Coriolanus viu Lepidus Malmsey se aproximando pelo corredor com a equipe de filmagem. Ele convidou Pup a se juntar a ele e a entrevista foi ao vivo. Pup, uma fonte previamente inexplorada, expôs todos os detalhes que conseguiu pensar sobre Lâmina e acrescentou vários outros que Coriolanus achou que eram inventados, mas tudo só durou alguns minutos. Isso estabeleceu o padrão da manhã. Breves entrevistas informativas com os mentores. Longos momentos de inatividade na arena. Todo mundo ficou grato quando chegou a hora do almoço. Você mentiu sobre acabar rápido, murmurou Liz Strata quando eles fizeram fila para pegar os sanduíches de bacon empilhados em uma mesa no salão. As coisas vão acelerar, disse Coriolanus. Não dá para ficar assim. Mas não foi o que aconteceu. A tarde longa e quente só ofereceu mais algumas poucas visualizações de tributos e 4 aves de rapina circulando preguiçosamente acima de Marcos. Lâmina conseguiu cortar as cordas para fazê-lo cair no chão. Pelo esforço, Pup enviou um pedaço de pão, que ela partiu em pedaços pequenos, fez bolinhas e comeu uma de cada vez. Em seguida, ela se deitou de bruços, prendeu o corpo magro na viga com seu cinto de corda e cochilou. O Notícias da Capital teve um alívio curto, transmitindo imagens da praça na frente da arena, onde havia barracas vendendo bebidas e doces para os cidadãos que fossem ver os jogos nos 2 telões, ladeando a entrada. Com tão pouca coisa acontecendo na arena, a maior parte da atenção foi voltada para 2 cachorros, cujo dono tinha vestido como Lucy Gray e Jessup.
Coriolanus teve sentimentos conflitantes, pois ele não gostou de ver aquele poodle bobo com os babados de arco-íris dela. Mas 2 toques na pulseira bastaram para ele concluir que não era uma publicidade ruim. Porém, logo os cachorros se cansaram e foram levados para casa, e continuou não acontecendo nada. Já eram quase 5 horas, quando Lucky apresentou a Dra. Gall para os espectadores. Ele estava visivelmente desgastado pelo esforço de manter a cobertura em andamento. Ergueu as mãos de perplexidade e disse: "E agora, chefe dos idealizadores dos jogos?" A Dra. Gall basicamente o ignorou e falou diretamente com a câmera. "Alguns de vocês devem estar questionando o começo lento dos jogos, mas eu gostaria de lembrar como foi emocionante até agora. Mais de 1/3 dos tributos não chegou à arena, e os que chegaram, em sua maior parte, não são exatamente competidores fortes. Em termos de fatalidades, estamos em pé de igualdade com o ano passado." "Sim, é verdade", disse Lucky. "Mas acho que falo por muitas das pessoas quando digo: onde estão os tributos este ano? Normalmente eles são fáceis de ver." "Talvez você tenha se esquecido do bombardeio recente", disse a Dra. Gall. "Nos anos anteriores, as áreas abertas aos tributos ficavam restritas ao campo e às arquibancadas, mas o ataque da semana passada abriu uma série de rachaduras e fendas, que ofereceram acesso fácil ao labirinto de túneis dentro da arena. É uma edição nova dos jogos, primeiro por terem que encontrar outro tributo e depois tirá-lo de uns cantos bem escuros." "Ah!" Lucky pareceu decepcionado. "Então talvez tenhamos visto alguns tributos pela última vez?" "Não se preocupe. Quando ficarem com fome, eles vão começar a aparecer", respondeu a Dra. Gall. "Esse é outro fator diferenciador. Com a plateia oferecendo comida, os jogos podem mudar indefinidamente." "Indefinidamente?" perguntou Lucky. "Espero que você tenha muitos truques de mágica na manga", disse a Dra. Gall, rindo. "Sabe, eu tenho um coelho bastante que adoraria ver você tirar de uma cartola. É em parte pitbull." Lucky empalideceu um pouco e tentou rir. "Não, obrigado. Eu tenho meus próprios bichinhos, Dra. Gall." "Eu quase sinto pena dele", sussurrou Coriolanus para Lysistrata. "Eu não", respondeu ela. "Eles se merecem." Às 5 horas, o reitor Highbottom dispensou o corpo estudantil, mas os 14 mentores com tributos ficaram, mas porque as pulseiras de comunicação só funcionavam por transmissores na academia ou na estação do Notícias da Capital. Por volta das 7 horas, um jantar de verdade surgiu para os talentos, o que fez Coriolanus se sentir importante e no centro das coisas. As costelas de porco e as batatas eram melhores do que o que havia em casa. Mais um motivo para querer que Lucy Gray se mantesse viva. Ao pegar o molho no prato, ele se perguntou se ela estava com fome. Quando foram se servir de torta de mirtilo com chantilly, ele chamou Lysistrata de lado para discutir a situação. Seus tributos deviam ter uma boa quantidade de comida guardada da reunião de despedida, principalmente se Jessup tinha perdido o apetite. Mas, e quanto à água? Havia alguma fonte dentro da arena? E mesmo se quisessem, como eles poderiam enviar alguma coisa sem revelar o esconderijo dos tributos? A Dra. Gall devia estar certa sobre o fato de que apareceriam quando quisessem alguma coisa. Até lá, eles decidiram que a melhor estratégia seria ficar esperando. Quando terminaram a sobremesa, uma atividade na arena chamou os mentores de volta aos seus lugares. O garoto do Distrito 3 de Io Jasper, Cirque, saiu da barricada perto da entrada e olhou ao redor antes de chamar alguém. Uma garotinha pequena e maltrapilha, com cabelo escuro crespo, o seguiu. Lâmina, ainda cochilando na viga, abriu um olho para determinar o nível de ameaça. "Não se preocupe, minha doce Lâmina", disse Pup para a tela. "Esses 2 não conseguiriam subir sem uma escada." Aparentemente, Lâmina chegou à mesma conclusão, porque ela só ajustou o corpo em uma posição mais confortável.
Lucky Flickerman apareceu no canto da tela, com um guardanapo preso na gola e uma mancha de mirtilo no queixo, e lembrou à plateia que os dois eram os tributos do Distrito 3, o Distrito da Tecnologia. Cirque era o garoto que alegou ser capaz de botar fogo nas coisas com os óculos. E o nome da garota é? Lucky olhou para longe da câmera para ler um cartão. Teslie do 3. E ela tem como mentor o nosso... Lucky desviou o olhar de novo, mas dessa vez pareceu perdido. O nosso... faz um esforço! Resmungou Urban Canville na primeira fila. Como Will, os pais dele eram cientistas. Físicos, talvez. Urban era tão mal-humorado que ninguém tinha problema de se ressentir das notas perfeitas que ele tirava nas provas de cálculo. Coriolanus achava que ele não podia acusar Lucky de preguiça depois de abandonar a entrevista. Teslie era pequena, mas não parecia um caso perdido. Nosso Turban Canville! Disse Lucky. Urban, não Turban! Disse Urban. Sinceramente, não havia nenhum profissional disponível. Infelizmente, não vimos Turban e Teslie na entrevista, disse Lucky. Porque ela se recusou a falar comigo, reclamou Urban. Surpreendentemente imune ao charme dele, disse Festus, fazendo a fileira de trás rir. Vou mandar alguma coisa para o Cirque agora. Não tenho como saber quando vou vê-lo de novo, anunciou Will, mexendo na pulseira. Coriolanus viu que Urban fez a mesma coisa. Cirque e Teslie contornaram o corpo de Marcos e se agacharam para examinar os drones quebrados. Eles examinaram delicadamente o equipamento, avaliando o dano, mexendo em compartimentos que poderiam passar despercebidos. Cirque removeu um objeto retangular que Coriolanus achou ser uma bateria e fez um sinal de positivo para Teslie. Ela reconectou alguns fios no dela e as luzes do drone piscaram. Eles sorriram um para o outro. Minha nossa! Exclamou Lucky. Tem alguma coisa interessante acontecendo ali. Seria mais interessante se eles tivessem os controles, disse Urban, mas pareceu menos irritado. A dupla ainda estava examinando os drones quando outras duas máquinas chegaram e deixaram pão e água ali perto. Quando pegaram as dádivas, uma figura apareceu no fundo da arena. Os dois trocaram algumas palavras. Cada um pegou um drone e seguiram rapidamente de volta à barricada. A figura era Reaper, que entrou em um dos túneis e saiu carregando alguém nos braços. Quando as câmeras deram um zoom, Coriolanus viu que era Jill, que parecia ter murchado, o corpo encolhido em posição fetal. Ela estava olhando cegamente para o sol da tarde, que iluminava sua pele pálida. Uma tosse gerou um jorro de cuspe ensanguentado pela lateral da boca. Estou surpreso dela ter durado um dia, comentou Félix, para ninguém especificamente. Reaper contornou os destroços do bombardeio até chegar em um local ensolarado e colocar Jill em um pedaço queimado de madeira. Ela estava tremendo, apesar do calor. Ele apontou para o sol e disse alguma coisa, mas ela não reagiu. Não foi ele que prometeu matar todo mundo? Perguntou Pup. Não está parecendo tão durão assim, comentou Urban. Ela é do distrito dele, disse Liz Strata, e está quase morta agora. Tuberculose, provavelmente. Isso fez todo mundo se calar, pois a doença ainda assombrava a capital, onde mal era controlada como uma condição crônica, que dirá curada. Nos distritos, claro, era sentença de morte. Reaper andou com inquietação de um lado para o outro, por um minuto, ansioso para voltar à caçada, ou incapaz de lidar com o sofrimento de Jill. Ele deu um último tapinha no ombro dela e correu para a barricada. Você não devia enviar alguma coisa para ele? Perguntou Dominisha para Clemência. Por quê? Ele não a matou, só a carregou. Não vou recompensá-lo por isso, retorquiu Clemência. Coriolanus, que a evitara o dia todo, concluiu que tinha tomado a decisão certa. Clemência não estava agindo como ela mesma. Talvez o veneno de serpente tivesse alterado o cérebro dela.
Bom, eu acho que devo usar o pouco que tenho. É dela mesmo, disse Félix, e digitou alguma coisa na pulseira. 2 garrafas de água chegaram carregadas por drones. Jill pareceu não as ver. Depois de alguns minutos, o garoto que Coriolano se lembrava de ter feito malabarismo saiu correndo de um túnel, o cabelo preto voando com a velocidade. Sem hesitar um passo, ele esticou a mão e pegou a água. Depois, desapareceu em uma rachadura grande na parede. Um comentário de Lucky lembrou aos espectadores que o garoto era Treat, do Distrito 7, que tinha Vipsania Sickle como mentora. Que crueldade! Disse Félix. Podia ter dado o último gole a ela. Foi um bom raciocínio, disse Vipsania. Me poupa dinheiro e eu já não tenho muita coisa. O sol baixou na direção do horizonte e as aves desceram lentamente sobre a arena. Finalmente, o corpo de Jill sofreu uma convulsão final por um acesso violento de tosse, e um jorro de sangue encharcou o vestido imundo. Coriolano se sentiu mal. O sangue saindo pela boca da menina o horrorizava e enojava. Lucky Flickerman apareceu e anunciou que Jill, a garota tributo do Distrito 11, tinha morrido de causas naturais. Infelizmente, isso significava que eles não veriam mais Felix Ravensteel. Lepidus, podemos ouvir as palavras finais dele em Heavensby Hall? Lepidus chamou Felix e perguntou o que ele estava sentindo por ter que deixar os jogos. Bom, não é nenhum choque. A menina já estava nas últimas quando chegou, disse Felix. Acho que é um grande mérito seu ela ter passado pela entrevista, disse Lepidus com solidariedade. Muitos mentores não conseguiram nem isso. Coriolano se perguntou se os elogios de Lepidus tinham mais a ver com o fato de Félix ser sobrinho neto do presidente do que qualquer outra coisa, mas não se ressentia disso. Criava precedente para um nível de sucesso que ele já tinha ultrapassado, então mesmo que Lucy Gray não durasse a noite toda, ele ainda seria visto com destaque. Mas ela tinha que durar a noite toda, e mais outra e outra, até vencer. Ele havia prometido ajudá-la, mas até o momento não fizera absolutamente nada, além de promovê-la para os espectadores. No estúdio, Lucky teceu mais alguns elogios a Félix e se despediu. Com a noite caindo na arena, a maioria dos nossos tributos foi dormir. E vocês devem fazer o mesmo. Vamos ficar de olho nas coisas aqui, mas não esperamos muita ação até amanhã chegar. Bons sonhos! Os idealizadores dos jogos cortaram para uma imagem ampla da arena, onde a silhueta de lâmina na viga foi a única coisa que Coriolanos conseguiu identificar. Depois de escurecer, a arena não tinha iluminação, além da que a lua oferecia, e isso não costumava ser bom para a visibilidade. O reitor Highbottom disse que era melhor que fossem para casa, embora levar uma escova de dente e uma muda de roupa da próxima vez fosse uma boa ideia. Todos apertaram a mão de Félix e o parabenizaram pelo trabalho bem feito, e a maioria foi sincera, com um dia cimentando o laço entre mentores de um jeito novo. Eles eram membros de um clube especial que encolheria até restar apenas um, mas sempre iria definir todos eles. Enquanto andava para casa, Coriolanos fez as contas. Mais 2 tributos estavam mortos. Mas ele tinha parado de contar Marcos como competidor já havia um tempo. Ainda assim, restavam apenas 13. Só 12 competidores a quem Lucy Gray precisava sobreviver. E, como Jill e o garoto asmático do Distrito 5 tinham mostrado, uma boa parte do trabalho podia se resumir a ela ficar viva mais tempo que os outros. Ele pensou no dia anterior, quando limpou as lágrimas dela, prometeu mantê-la viva, a beijou. Ela estaria pensando nele agora? Estava sentindo a falta dele como ele sentia dela? Coriolanos esperava que ela fizesse uma aparição no dia seguinte e ele pudesse enviar comida e água, que pudesse lembrar aos espectadores da existência dela. Ele recebera poucas novas dádivas à tarde, provavelmente apenas por causa da aliança dela com Jessup. O encantador pássaro canouro que Lucy Gray representava estava ficando menos impressionante a cada momento sombrio dos Jogos Vorazes. Ninguém sabia sobre o veneno de rato além dele, e isso não a ajudava em nada. Com calor e cansado do dia estressante, ele só queria tomar um banho e cair na cama.
Mas assim que entrou em casa, a fragrância do chá de jasmim reservado para a visita chegou a ele. Quem os estava visitando àquela hora? E em dia de abertura dos jogos. Estava muito tarde para os amigos de sua avó, mais tarde ainda para vizinhos aparecerem, e eles não costumavam aparecer de qualquer forma. Alguma coisa devia estar errada. Os Snow raramente usavam a televisão da sala de estar formal, mas, claro, tinham uma. A tela mostrava a arena escura, exatamente como estava quando ele saiu de Heavensby Hall. Sua avó, que tinha vestido um robe de boa qualidade por cima da camisola, sentava-se ereta em uma cadeira de costas retas à mesa de chá, enquanto o tigre servia uma xícara fumegante de líquido pálido para a visita. Pois ali estava a senhora Plint, mais emperequitada do que nunca, o cabelo desgrenhado e o vestido torto, chorando em um lenço. "Vocês são pessoas tão boas", disse ela. "Peço desculpa por ter aparecido assim." "Qualquer amigo de Coriolanus é nosso amigo", disse a avó. "Plint, você disse?" Coriolanus sabia que ela sabia exatamente quem a mulher era, mas ser obrigada a receber qualquer pessoa, ainda mais uma Plint, aquela hora desafiava tudo que a avó considerava digno. "Plint", disse a mulher. "Plint." "A senhora sabe, Lady Vó. Foi ela que mandou aquela caçarola deliciosa quando Coriolanus se machucou", lembrou Tigres. "Me desculpem. Está muito tarde", disse a senhora Plint. "Não peça desculpas. A senhora fez a coisa certa", disse Tigres, dando um tapinha no ombro dela. Ela viu Coriolanus e sua expressão foi tomada de alívio. "Ah, meu primo chegou. Talvez ele saiba alguma coisa." "Senhora Plint, que prazer inesperado. Está tudo bem?" perguntou Coriolanus, como se ela não estivesse exalando mais notícias. "Ah, Coriolanus, não está. Nem um pouco. Sejanus não voltou para casa. Soubemos que ele deixou a academia pela manhã e desde então não temos mais notícias. Estou tão preocupada. Onde ele pode estar? Sei que o estado do Marcos foi um golpe duro para ele. Você sabe? Sabe onde ele pode estar? Ele estava chateado quando saiu?" Coriolanus se lembrou da explosão de Sejanus, do arremesso da cadeira, dos insultos aos berros, e que tudo isso ficou limitado à plateia de Heavensby Hall. "Ele estava chateado, senhora, mas não sei se é motivo de preocupação. Ele provavelmente só precisava se acalmar. Deve ter ido dar uma caminhada mais longa. Eu faria o mesmo." "Mas está tão tarde. Não é a cara dele sumir assim, não sem avisar a própria mãe", disse ela nervosa. "Tem algum lugar para onde ele poderia ter ido? Alguém que possa ter pensado em visitar?" perguntou Tigres. A senhora Plint balançou a cabeça. Não. O único amigo que ele tem é seu primo", disse ela para Tigres. "Que triste", pensou Coriolanus. "Não ter amigos." Mas ele só falou. "Se ele quisesse companhia, acho que teria me procurado primeiro. Mas dá para entender que ele pode ter desejado um tempo sozinho para assimilar tudo isso. Tenho certeza de que ele está bem. Senão, as notícias já teriam chegado." "A senhora verificou com os pacificadores?" perguntou Tigres. A senhora Plint assentiu. "Nenhum sinal dele." "Está vendo?" disse Coriolanus. "Não houve nenhum problema. Talvez ele já esteja em casa." "Talvez fosse bom ir verificar", sugeriu a avó, de um jeito um pouco óbvio demais. Tigres lançou um olhar para ela. "Ou telefonar." Mas a senhora Plint tinha se acalmado o suficiente para perceber. "Não. Sua avó está certa. Minha casa é onde eu deveria estar. E tenho que deixar vocês irem dormir." "Coriolanus pode acompanhá-la", disse Tigres com firmeza. Como não deixou escolha, ele assentiu. "Claro. Meu carro está esperando lá embaixo."
A senhora Plint se levantou e ajeitou o cabelo. Obrigada. Vocês foram tão gentis. Obrigada. Ela pegou a bolsa enorme e estava começando a se virar, quando alguma coisa na tela chamou a sua atenção. Ela ficou paralisada. Coriolanus acompanhou o olhar da mulher e viu uma forma escura sair da barricada e ir na direção de Lâmina. A figura era alta, masculina, e carregava alguma coisa nas mãos. Reaper ou Tener, pensou ele. O garoto parou quando chegou ao cadáver de Marcos e olhou para a garota adormecida. Acho que um dos tributos finalmente decidiu partir para cima dela. Ele sabia que devia assistir por ser mentor, mas queria se livrar da senhora Plint primeiro. Devo acompanhá-la até o carro? Perguntou ele. Tenho certeza de que a senhora vai encontrar Sejanos na cama. Não, Coriolanus, disse a senhora Plint com voz baixa. Não. Ela indicou a tela. O meu garoto está bem ali.